O sinistro segredo do cearense, a coisa traumatizante que foi revelada e assombrou sua vida. João sempre sentiu que as noites em Fortaleza eram diferentes, como se o escuro escondesse segredos que ninguém ousava contar. Com 32 anos, trabalhador noturno, ele atravessava as ruas desertas, ouvindo apenas o sussurrarem do vento. Aquele silêncio gelado, a ausência de vida, o fazia acreditar que algo estava sempre à espreita, esperando. Os desaparecimentos na comunidade eram rumores que o cercavam como um manto pesado, criando um medo tão palpável que fazia seu coração acelerá-lo ao caminhar sozinho. Certa noite, ao atravessar a esquina que levava à sua casa, um arrepio percorreu sua coluna. Ele chegou, abriu a porta e um frio estranho tomou conta do ambiente. Em cima da mesa da sala, uma boneca de pano, com feições distorcidas, parecia encará-lo. Seus olhos, negros e profundos, pareciam seguir cada movimento. Ao seu lado, um bilhete rasgado, está sempre observando. O pânico tomou, mas ele se obrigou a pensar, poderia ser apenas uma brincadeira de mau gosto? Com um suspiro pesado, ele afastou o pensamento, mas uma sombra de dúvida permanecia. Aquela mesma noite acendeu um ciclo de acontecimento que fazia seu corpo suar frio. Barulhos sinistros ecoavam, misturando-se ao vento. Ele ouvia os sussurros, os lamentos, como se a casa estivesse se transformando em um espaço vivo, pulsante de desespero. Sua esposa acordava todas as noites, aterrorizada, falando sobre algo que a observava de longe, algo que lhe mostrava rostos distorcidos em seus pesadelos. O medo tornou-se um visitante constante, e João sentia que, apesar de estar ladeado pela família, uma solidão profunda o cercava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. João decidiu se aprofundar na cultura local, procurando os mais velhos da comunidade que, com olhares cansados, compartilhavam contos de entidades que se alimentavam do medo e da incerteza. A lenda de uma figura que se disfarçava de benfeitor, que tinha o poder de controlar e destruir vidas, começou a ressonar em sua mente. Os desaparecidos tinham um fio condutor, todos eles se aproximaram daquele protetor, alguém respeitado e temido ao mesmo tempo. O terror se intensificava e a atmosfera da casa parecia mais tensa, com a presença da boneca ganhando uma nova dimensão. João estava determinado a confrontar a verdade, e com cada pergunta, ele se sentia mais perto de um abismo aterrador. Ao entrar em contato com aqueles que temiam falar, ele percebeu que a única saída seria enfrentar o protetor. Porém, seu coração falhava ao imaginar o que poderia acontecer se ele realmente encontrasse aquela entidade sinistra. Mãos trêmulas e respiração ofegante, João se viu na beira de um precipício. O que estava em jogo não era apenas sua família, mas a própria alma da comunidade. Com cada passo, ele se aproximava de um confronto com um medo que nunca poderia imaginar. E o que viria a seguir deixaria todos paralisados. O jogo estava começando. João não sabia por onde começar a caçada. As pistas que trouxera das conversas na comunidade pareciam envoltas em um nevoeiro denso. O protetor, esse ser respeitado, tinha aparentemente muitos rostos, e particularmente, um deles se destacava na mente de João, um velho de cabelos brancos e olhar penetrante, que vagava pela praça central ao entardecer, atraindo a atenção de todos com histórias que misturavam sabedoria e medo. Com a boneca agora se tornando quase uma presença irrequieta em casa, João decidiu que a abordagem seria direta. Ele olhou pela janela uma noite, sentindo o gelar do vidro contra sua pele. O velho sempre se encontrava ao cair da noite, então, mesmo controlando seu medo, ele saiu de casa, determinado a confrontar o que o atormentava. Ao chegar à praça, a atmosfera estava pesada, como se um eclipse pairasse sobre suas cabeças. As luzes fracas das lâmpadas públicas piscavam, dando vida às sombras que pareciam dançar em sua volta. João avistou o velho, sentado em um banco de madeira, falando para um pequeno grupo de jovens que o ouvia com admiração. Ele hesitou, mas a urgência o impeliu a se aproximar.
Senhor! João exclamou, sua voz tremeu, mas ele tentou manter firmeza. O velho virou-se lentamente, seus olhos eram profundos, como abismos. João, você chegou até aqui. Algo o atormenta, não é? O tom do velho era ao mesmo tempo suave e sombrio, como a brisa que levava a promessas perigosas. Sim, eu. Preciso saber sobre o protetor. As pessoas estão desaparecendo. Minha família, minha esposa. As palavras de João saíram apressadas, entrecortadas pela pressão do medo e da impotência. O velho sorriu, mas não era um sorriso de conforto. Às vezes, as sombras nos protegem de verdades que poderiam destruir. Você está preparado para encarar aquilo que se oculta? Para abrir os olhos e ver o que muitos preferem ignorar? A confissão daquele sorriso fez o sangue de João congelar. Esses que se foram, eles procuraram um pacto. O protetor poderia satisfazer seus desejos mais profundos, mas a um custo que vai além da vida. As palavras pesavam como âncoras, arrastando João para um profundo desespero. E se eu não posso simplesmente ficar do seu lado? O que devo fazer? João perguntou, tenso. Volte para casa. A resposta que você busca não está na praça, mas dentro da sua própria casa. A boneca, ela não é o que parece. Ela é um canal. O velho parou, seu olhar se tornou distante, como se visse algo terrível. Cuidado ao abrir o que está trancado dentro de você. O verdadeiro protetor já sabe de sua presença. O aviso pesou sobre João, mas ele não compreendia o que aquilo significava. Com a mente confusa, ele se afastou apressado, com as palavras do velho ecoando em sua mente. Ao entrar em casa, a iluminação estava estranhamente ofuscada. O ambiente parecia diferente, quase hostil. A boneca estava no mesmo lugar, mas agora algo nela parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse viva, sussurrando segredos. João se aproximou lentamente, seu coração martelando no peito. Naquele instante, um barulho agudo cortou o silêncio. Um grito vindo do quarto. Quando João correu até lá, ele não estava preparado para o que veria. Sua esposa estava de pé, os olhos vidrados, apontando para um canto escuro do quarto. Ela está lá, ela está nos observando. O desespero transbordava em cada sílaba. E no momento em que João encarou o canto, soube que a verdadeira batalha começava ali. O que estava à espreita no escuro revelaria horrores que ele jamais imaginou. O ar parecia vibrar com a presença de algo que nunca deveria ser despertado. Ele precisava agir, mas como lidar com um inimigo que já sabia cada fraqueza sua? O tempo se esgotava e a noite ameaçava descer mais uma vez, mas a efetiva luta que João travaria estava apenas começando. O que mais o aguardava nas sombras? João sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse se distorcendo. O grito de sua esposa reverberava em sua mente, mas o que o mantinha paralisado eram os olhos dela, vazios e perdidos, como se já não houvesse ninguém ali. Ele forçou a respiração, buscando clareza em meio a tantas emoções que o sufocavam. Aonde você está olhando, Letícia? Ele se aproximou com cautela, olhando também para o canto escuro, mas nada se movia. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, como se a própria casa estivesse sugando o ar. Então, algo no canto se mexeu. Uma sombra mais densa, quase tão escura quanto a escuridão à sua volta, ganhou forma. João percebeu que os contornos eram vagamente humanos, mas distorcidos, como se um pesadelo tivesse se materializado sob seus olhos. Ele sentiu uma onda de pavor, seu instinto gritava para que ele se afastasse. O que é isso, Letícia? Ele não sabia se deveria perguntar ou gritar. Olhe para mim. Ela não pode ver você, a esposa murmurou, a voz quase metálica. Ela é a razão de estarmos aqui. Diga a ela que não estamos prontos. Aquelas palavras cortaram João como uma faca, mas não havia tempo para se perder em interpretações. Ele sentiu algo gelado atravessar seu coração. A boneca. As palavras do velho ecoavam ainda mais claras agora. Ela era o canal, mas canal de quê? Você precisa ir embora, João, não fique aqui. Letícia se aproximou, mas sua expressão parecia distante. João percebeu que ela não estava mais no controle. Era como se algo tivesse a possessão dela. O medo se transformou em desespero,
e naquele momento de clareza, ele notou algo nas mãos de sua esposa. Um amuleto grotesco, uma corrente de metal com um símbolo que ele não conseguia identificar, mas que lhe pareceu familiar. Ele sabia que aquilo estava conectado ao que estava acontecendo, mas como desvendar aquele mistério em meio a total confusão? Letícia! Ele a chamou, mas a resposta não veio dela. A sombra, agora mais próxima, parecia sentir sua presença, como se estivesse avaliando sua força. A temperatura no quarto caiu drasticamente e João sentiu cada pelo em seu corpo se arrepiarem. Quem é você? Ele perguntou, enfrentando a escuridão. Mas em vez de uma resposta, ouviu um sussurro. Era uma voz baixa, cheia de riso e desprezo. O ar se tornava pesado com cada palavra arrastada do ser que se escondia. Você deseja saber a verdade, João? A verdade do protetor? A voz ecoava, preenchendo cada canto do quarto. João, sem saber se deveria se aproximar ou recuar, fez um passo hesitante. Sim. Eu quero entender. Então veja, a sombra começou a girar, moldando-se em imagens difusas. Lembranças, os rostos de pessoas desaparecidas, seus próprios medos, e, em seguida, a visão de sua própria vida com Letícia se esvaindo em uma tragédia irreversível. O que ele viu o deixou tonto, a boneca, a conexão que ela tinha com todos os que haviam desaparecido. Em um instante entre o pânico e a revelação, João percebeu. Você fez um pacto. Ele sussurrou, sua voz quase um eco do que havia no fundo de sua mente. Você não é o único a saber, muitos estarão de volta. Nesse momento, a sombra se desfez em uma risada sombria. João sabia que estava prestes a descobrir o que aconteceria nos próximos segundos, mas o pavor de saber que ele também poderia se tornar parte daquela realidade ficou bem claro. Aquela era apenas a primeira camada do que realmente se escondia e, enquanto a casa estremecia ao seu redor, ele se viu à beira de uma escolha. O que você fará, João? Você vai prosseguir? Ou irá deixar que a sombra o engula? O desespero e a urgência se tornaram palpáveis. Ele não tinha mais tempo. Precisava encontrar uma maneira de resgatar Letícia e desvendar os segredos que o cercavam. Mas a pergunta pairava no ar. Quem seria o verdadeiro protetor no final das contas? As luzes piscaram uma última vez antes de se apagarem completamente, mergulhando o quarto em uma escuridão total. João só podia ouvir seu coração acelerado e a risada ecoante que parecia vir de todos os lados. Ele sabia que não estava sozinho e o verdadeiro terror começava a se revelar. O que mais ele teria que enfrentar nas profundezas desse pesadelo? A escuridão o envolveu como um manto pesado, e o instinto de sobrevivência de João disparou enquanto ele tentava se orientar. O silêncio era denso, carregado de algo palpável e ameaçador. Ele não sabia se seguir em frente ou se trancar em um canto e esperar, mas a ideia de deixar Letícia para trás o empurrou para a frente. Letícia! Gritou, sua voz quebrada ecoando nas paredes frias. Se você estiver lá, me escute. A resposta não veio, apenas um sussurro distante, como o vento atravessando um buraco numa casa antiga. Ele avançou, os pés pesados no chão, como se cada passo fosse uma batalha contra a gravidade. Os olhos dele se ajustaram lentamente, e, aos poucos, contornos começaram a se manifestar na escuridão, sombras dançantes que pareciam se aproximar dele com intenção própria. No centro da sala, o símbolo que ele reconhecia por meio da visão fugidia da boneca começou a brilhar levemente, como se estivesse pulsando. João se apressou em direção à luz fraca, esperando que aquilo o levasse para mais perto de Letícia, mas ao invés disso, ao chegar mais perto, a visão se tornou um pesadelo ainda mais intenso. Era a boneca. A primeira que eles compraram em uma feira, com o cabelo desgrenhado e o vestido puído. Mas agora, seus olhos eram buracos negros, vazios, como se sugassem a vida ao redor. João se afastou, uma onda de nojo e terror passando por seu corpo. Então ouviu uma risada. Não apenas a voz que o assombrava, mas uma algazarra de risadas, distantes, como se várias crianças estivessem se divertindo. Uma diversão macabra em meio ao terror que banhava o ambiente. Assim que a risada ecoou mais uma vez, João sentiu um frio na espinha. A casa parecia viva, e ele era o alvo. Olha para mim, João!
A voz de Letícia soou clara, mas veio de todas as direções. Ele se virou freneticamente, tentando localizar sua esposa. Eu estou aqui, mas perdi o controle. Você precisa fazer isso antes que seja tarde demais. Fazer o quê? A pergunta saiu quase como um lamento. Destruir a boneca. Ela respondeu, mas a voz começou a distorcer, a dor e o medo se entrelaçando em cada palavra. Ela é a chave, é tudo. João olhou para a boneca novamente, seu coração batendo com força. A ideia de destruir aquele objeto que era parte de sua infância, de tantos momentos simples e felizes, o deixava em conflito. Mas ele sabia que era preciso. O ser no canto escuro continuava a se mover, aumentando a pressão em seu coração. Destrua-a, João. Novamente a voz dele era carregada de desespero. A sombra não vai deixar você ir, siga o fluxo do que é puro e entenda o que está acontecendo. Ele sentiu um impulso crescente, uma urgência que não podia ignorar. Mas antes que ele pudesse agir, uma onda de escuridão se espalhou como uma onda de maré, e do nada uma mão fria o agarrou pelo pulso. João gritou, puxando para se libertar, mas a pressão da sombra só aumentava, como se o próprio medo estivesse tentado aprisioná-lo. João, ajude-me! A voz de Letícia agora estava quase inaudível, como um eco distante. Como uma chama prestes a se apagar. Eu vou te salvar! Ele respondeu, mesmo sabendo que a coragem e a sanidade estavam começando a se esvair. Ele caminhou lentamente em direção à boneca, sentindo o calor e o frio se alternarem por seu corpo. Vou acabar com isso, mas, antes que ele pudesse tocá-la, a sombra deu um passo à frente, e a verdadeira face do terror se revelou. Uma figura distorcida, parecendo uma amalgamação de emoções reprimidas, desejos não realizados, e uma sede insaciável de dor e sofrimento. Você acha que pode desfazer o que já foi feito? A voz ressoou, poderosa e onipresente. Você ainda não entendeu. Isso tudo é mais do que uma simples boneca e Letícia não é a única que está presa. João paralisou. Uma fraqueza tomou conta dele. E antes que pudesse reagir, ele sentiu a mão da sombra apertá-lo, consumindo seus pensamentos enquanto a luz começava a se apagar novamente. Ele se viu diante de uma escolha final, enfrentar aquela entidade e destruir a boneca, ou sucumbir. A mesma escuridão que ameaçava engolir tudo ao seu redor. E naquela fração de segundo, ele percebeu, a luta não era só por Letícia. Era por ele mesmo. Não, eu não vou desistir! Gritou, fechando os olhos e buscando o que sobrou de sua luz interior, esperando que fosse suficiente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e João sentiu a pressão da sombra aumentar, como se estivesse prestes a ser engolido. Mas seria suficiente? A próxima ação determinaria mais do que apenas suas vidas. Como ele poderia confrontar o que ainda estava escondido sob camadas de medo e dor? A resposta ecoava em seu coração enquanto tudo ao seu redor começava a ruir. A sombra pulsava como um coração maligno, impondo um peso insuportável sobre João. Ele sentia sua sanidade escorregar como areia entre os dedos. A figura distorcida se aproximava, desfigurada e insaciável. Ele sabia que, se não agisse rapidamente, não teria mais chances. Eu não sou só um pedaço desse passado! João gritou, tentando reunir todas as suas forças em um único momento. O gemido da entidade, agora mais próximo, soava como uma multidão de vozes, cada uma representando um fragmento de dor que constrangia sua alma. Isso não vai acabar assim! Ele focou na boneca, que àquela altura reluzia de forma quase hipnótica. O símbolo em sua superfície parecia dançar, um chamado tentador, uma trapaça psicológica. O que ela representava? As memórias alegres da infância? Ou um porta-voz de algo muito mais sinistro? Foi então que ele se lembrou das histórias que Letícia contava, sobre os espíritos que habitavam objetos deixados de lado, que se alimentavam de sentimentos reprimidos. O horror líquido ao seu redor parecia um eco daquelas narrativas. Não vou me deixar dominar! Gritou, sentindo o calor do desespero se transformar em convicção. O êxtase da resistência explodiu dentro dele. Ele avançou, ombro contra ombro com o medo, e se atirou contra a boneca. Seus dedos tocaram a superfície fria como metal, mas não houve tempo para hesitações.
Ele agarrou a chave que estava presa em seus medos e memórias, com uma força que desafiava a lógica, e ergueu a boneca. Destrói! Uma voz gritou. Não era mais só Letícia, mas uma centena de almas, capturadas e implorando por libertação. A figura distorcida hesitou, a escuridão ao redor pareceu pulsar, e uma onda de energia percorreu a sala, desafiando a gravidade. João sentiu que o corpo da boneca pesava como uma montanha, mas ele não poderia recuar. Com um golpe que poderia ser chamado de sagrado ou insano, ele lançou a boneca contra a parede. O estrondo ecoou como um trovão em uma tempestade, e um ralo de luz branca irrompeu como um relâmpago iluminando o espaço. A boneca quebrou, um estilhaço de cerâmica e tecido sendo arremessada em todas as direções. Os olhos vazios parecem um ônibus em busca de um destino perdido, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A entidade gritou em um lamento agonizante, suas formas se contorcendo, espinhos de trevas se espremendo em torno de João. Ela se desmaterializava, mas a pressão em seu coração se intensificava. Deveria continuar lutando? A sombra tentava arrastá-lo para o abismo do desespero, os ecos de suas falhas e medos mais profundos sussurrando em seus ouvidos. Você não pode escapar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma luz, quente e familiar, envolveu João, uma sensação de acolhimento e proteção que ele achou que já não poderia sentir. Era Letícia. Ele a viu, flutuando no ar, uma imagem de esperança entre as sombras. João! Você está quase lá! Com um último impulso, ele se lançou para a luz, estendendo a mão na direção dela. Mas a sombra não estava disposta a deixá-lo partir. Membros escuros, como serpentes, se agarravam a seus tornozelos, puxando-o para trás, suas visões torcidas verdejantes cheias de uma raiva antiga. Deixe-me ir! João gritou, a angústia preenchendo seu peito. Viu as memórias de seu passado se tornarem ilusões diante de seus olhos, risadas infantis, momentos de amor, e até os pesadelos que ele pensou ter enterrado. Eram as dores que o moldaram, mas também a luz que o guiaria. A batalha chegou ao seu clímax enquanto João lutava contra os traumas, a sombra e suas memórias tentando recuperar a supremacia sobre a sua vida. Sua alma se partia entre a luz e a escuridão. Mas em meio à batalha, ele percebeu algo. A verdadeira força não vinha da luta externa, mas do reconhecimento de sua realidade, de sua vulnerabilidade. Ele não lutava apenas contra a entidade, lutava pela sua própria redenção. E assim, no olho do furacão de trevas, ele se concentrou em Letícia, na luz absoluta que emanava dela. Sou eu. Vamos juntos. Letícia. O que era uma única voz tornou-se um coro poderoso e inabalável. Juntos, eles eram mais que a perfeita combinação de amor e luz. A sombra parou, intranquila. A luta se intensificava, mas João percebeu que o poder da luz estava pronto para consumir a escuridão. E no silêncio que se seguiu, algo dentro dele sussurrou: é hora de acabar com isso. Mas antes que pudesse agir, a casa estremeceu, e uma nova voz cortou no ar. Se você acha que isso acaba aqui, meu caro João, você ainda não viu nada. O eco daquela risada reverberou como um último aviso. A atmosfera mudará, a LG. A tensão se intensificou. Enquanto a sombra se esvaía, João se deu conta de que a luta verdadeira estava apenas começando. A luz emana do corpo de Letícia, iluminando as sombras contorcidas, mas não por muito tempo. Quando a entidade ouviu aquela risada zombeteira, sentiu-se revitalizada, como se tivesse um novo propósito. As vozes aumentaram em volume, um mar de gritos e risadas histéricas que ecoavam pela casa, e a realidade ao redor começou a se desfazer. As paredes se contorciam, a luz vacilava, e a pressão que pulsava em torno de João se intensificou. Você está perdido, João! A sombra gritou, agora mais forte do que nunca. Os braços de trevas se tornaram uma tempestade impiedosa, puxando-o para se juntar ao seu mundo de desespero. Você sempre foi. Não adianta lutar contra o que você é. Os olhos de João arderam, o peso das memórias o esmagando enquanto ele forçava sua mente a se concentrar. Cada respiração se tornava uma batalha, e cada batida do coração sentia-se como um tambor de guerra em sua cabeça. O que ele era, afinal? Um menino que se escondeu do mundo sob o manto de um passado infeliz.
Ele precisava enfrentá-lo, não poderia deixar que o destino decidisse por ele. Eu não sou você! Gritou, as palavras atravessando a sala como lâminas afiadas. Eu não tenho medo! E nesse grito, João percebeu que o vazio que sempre sentiu não era apenas sua fraqueza, mas um espaço preenchido por algo novo, determinação. Ele estendeu as mãos em direção a Letícia, e um fio de luz se estendeu entre eles. A conexão se tornou visceral, quase palpável. Ele viu os olhos de Letícia brilharem com a mesma intensidade da luz, e um novo poder começou a formar-se em seus corações. Mas isso não passou despercebido por sua adversária. A sombra riu, sua voz agora uma mistura de raiva e medo. Que tolo! Você realmente acha que pode lutar contra o que você carrega dentro de si? A casa tremia em resposta à disputa, os móveis se deslocando como se fossem marionetes de uma força invisível. João sentiu o chão vibrarem sob seus pés, a realidade já não fazia sentido. Das paredes, sombras se desprendiam e começavam a girar ao seu redor, formando espirais de escuridão cada vez mais densas. Ele percebeu que, quanto mais alto suas vozes juntas ecoavam, mais forte a sombra se tornava. Vá! Use o que você aprendeu, sussurrou Letícia, enquanto a luz diminuía em torno dela, quase como um baluarte que se desmoronava. Não desista de mim, não desista de nós. João teve uma ideia repentina. Ele precisava desesperadamente liberar tudo o que havia guardado. Com um foco nítido, ele abriu seu coração, permitindo que as memórias, as alegrias e as dores surgissem. Imagens dançantes de sorrisos, abraços, mas também risos abafados e lágrimas caíram como uma chuva forte. Ele ergueu rapidamente suas mãos, como se para convocar essas lembranças, os rostos de todos que amou ao longo da vida ganhando vida diante de seus olhos. As sombras hesitaram, fazendo uma pausa momentânea. João gritou mais uma vez, desta vez com todas as forças, somos mais que nossos medos. E algo incrível aconteceu. As recordações que ele projetou lhe deram coragem. A luz ao redor de Letícia voltou a brilhar intensamente, ressonando com sua força renovada. As sombras que antes pareciam vulcões prestes a erupcionar agora começaram a vacilar, contidas pelas memórias vivas que João trouxera à tona. Mas antes que pudesse aproveitar essa oportunidade, novos sussurros ecoaram dentro da casa, mais insidiosos, mais cortantes. Você acha que venceu? Isso é só um começo, João. O que você não sabe é que outro ser aguarda nas sombras e ele é parte de você. A risada ecoou, reverberando como um eco distante, uma chamada perversa. João olhou ao redor, e o pavor começou a tomar conta de seu coração. A realidade tinha se moldado, e agora, o que estava por vir seguia como uma sombra invisível, ameaçando consumi-lo não apenas por fora, mas de dentro. O desespero se instalava, cada sombra que se movia ao longe parecia ter intentos próprios. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e João sentiu que a linha entre a luz e a escuridão se tornaria cada vez mais tênue. Agora, estava decidido. Ele precisava descobrir o que realmente se escondia naquela casa, e, quem sabe, um segredo horrível sobre si mesmo. E a pergunta que não saía de sua mente enquanto novos desafios surgiam era: seria ele a chave para destruir a verdadeira fonte de todo esse terror? João sentiu seu coração disparar ao encarar a densa escuridão que se precipitava em sua direção. As risadas e gritos se tornaram mais insuportáveis, ecoando em sua mente, criando uma cacofonia ensurdecedora de desespero. Ele olhou para Letícia, ainda firme em sua luz, mas suas forças estavam se esgotando, e o brilho diminuía a cada segundo. Não era só o medo que o envolvia, era uma sensação de impotência profunda, como se a escuridão estivesse tentando arrancar sua essência. João, precisamos lutar juntos! Exclamou Letícia, sua voz carregada de urgência. Mas enquanto ela falava, uma sombra mais densa se desprendeu do fundo da sala, como uma nuvem catastrófica, e o ar pareceu se tornar mais pesado. Aquela nova presença não era como as outras. Era mais sutil, mais enganadora. A sombra dançava com uma graça perturbadora, criando ilusões de memórias felizes e momentos perdidos. Era um amálgama de tudo que ele desejava esquecer. A face de sua mãe surgiu, seu sorriso iluminando a escuridão,
mas logo se transformou em uma expressão de dor e desilusão. João teve a sensação de que aquele ser sabia intuitivamente do que mais o atormentava. As lembranças aumentavam a pressão sobre seu peito. Você quer enfrentar a verdade? A sombra murmurou, a voz suave como seda e cortante como vidro. Eu sou tudo o que você tenta esconder, tudo o que você tem medo de lembrar. João fechou os olhos, respirando fundo, tentando rechaçar a angústia que ameaçava engoli-lo. Ele pensou nos rostos das pessoas que amava, nas alegrias compartilhadas. Em um instante de clareza, ele percebeu que aquela sombra se alimentava de sua dor, das memórias que não queria encarar. Era uma manifestação concreta do seu medo mais profundo. Você não me vencerá! Gritou João, agora com a determinação vibrando em sua voz. Você é apenas um eco do meu passado. E eu não sou mais aquela criança assustada. A risada da sombra se transformou em um riso aflitivo, um misto de ira e surpresa. As sombras ao redor começaram a vacilar, e a figura malevolente hesitou. João estendeu as mãos novamente, agora sentindo a luz de Letícia se intensificar. A conexão crescia mais forte entre eles, como uma corrente elétrica. Vamos juntos! Ele gritou, e Letícia, percebendo a margem de esperança, fez o mesmo. Um raio de luz cortou a escuridão, fazendo a sombra recuar, mas o sorriso maligno não desaparecia. É só uma questão de tempo, João. Você não pode escapar de quem você realmente é. Ecoou a voz, cheia de desprezo. Com cada palavra, a pressão aumentava, e a casa começou a tremer novamente, como se estivesse prestes a desmoronar. Os móveis cigarejavam, criando uma sinfonia de terror. Objetos pesados se projetavam em sua direção, mas com o poder da conexão entre João e Letícia, eles conseguiram desviar, como se uma barreira de luz estivesse se formando ao seu redor. Agora! Eu sei o que precisamos fazer! Letícia exclamou, mostrando uma confiança renovada em seu olhar. Precisamos unir nossas memórias, não deixar que a dor nos separe. João assentiu, deixando que as imagens de sua infância, os risos e os momentos de amor florescessem em seu ser. Ele chamava cada memória à tona, e a luz já não era mais um recurso frágil. Era seu verdadeiro poder. A casa começou a se transformar, cada parede reverberando com cores e viva energia, como se estivesse alimentada por suas lembranças. Mas enquanto a luz se expandia, a sombra gritou, agora com um desespero palpável. Você não entende. Há algo mais que você deve descobrir sobre si mesmo. O aviso ficou sem eco, pois uma nova onda de luz tomou conta da sala, fazendo a sombra se contorcer em agonia. No momento de triunfo, João sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a descobrir algo que desafiaria tudo o que acreditava, uma verdade que poderia ser o salvador ou o perdedor de sua sanidade. O que mais estava escondido nas sombras? Era verdadeiramente parte dele? João! Olhe! Letícia gritou, e os olhos dele se arregalaram ao ver o chão sob seus pés se abrir, revelando uma escuridão ainda mais profunda. O caminho estava à sua frente, e o que aguardava lá embaixo parecia ser o que eles temiam enfrentar. As sombras riam em coro, uma promessa sinistra de revelações e um novo terror. João hesitou, a luz ao seu redor pulsando de forma frenética enquanto a escuridão se abria a seus pés. O abismo não emitia som algum, uma calma desconcertante em meio ao caos que cercava. O que poderia estar à espera? Ele sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. A voz de Letícia, ansiosa, ecoava em sua mente. Seja corajoso, João. Ele respirou fundo, sua determinação crescendo, e puxou Letícia pela mão. Vamos juntos! Gritou ele, e pisou no vazio. A queda foi rápida, como se fossem tragados por um túnel negro, desprovido de som. Após o que parecia uma eternidade, os dois aterrissaram em uma sala ampla, com paredes de pedra que pulsavam como se estivessem vivas. Estranhas runas brilhavam em um tom avermelhado, iluminando o ambiente com um brilho macabro. O chão era irregular e frio, espalhando uma sensação de desconforto pelo corpo de João. Estamos, onde? Sussurrou Letícia, olhando ao redor, as mãos ainda entrelaçadas nas de João. Não sei,
respondeu ele, suas pernas tremendo com a pressão do lugar. Mas devemos ter cuidado. Ao olharem mais de perto, perceberam que as paredes estavam cobertas por imagens figuras escuras se contorcendo entre si, retratando histórias de dor e sofrimento. Era um painel sombrio da própria vida de João e das pessoas que ele amava. Ele viu rostos familiares, expressões de desespero e lamentos que pareciam ecoar ao fundo. Não! Aquilo não pode ser verdade! Gritou João, dando um passo para trás. É a sua verdade! A sombra murmurou, surgindo da escuridão ao fundo. Você nunca deixou isso para trás. Olhe para eles. Olhe para seu medo. As risadas e gritos, que haviam se dissolvido, agora retornavam em um coro demoníaco, uma cacofonia que reverberava em sua mente, tornando tudo mais insuportável. A imagem de seu pai, sua mãe, amigos, todos perdidos na escuridão, era um lembrete palpável do que ele temia e do que não queria admitir. João, não escute! Letícia gritou, sua voz cortando a confusão. Nós estamos juntos. Isso não pode nos separar. Mas a sombra continuava a sussurrar verdades ecoantes. Negar isso nunca o salvará. A dor faz parte de sua essência, João. Você deve aceitá-la para vencer. A fúria tomou conta de João. Ele já havia se libertado da criança assustada, mas agora estava frente a frente com as consequências de seus medos. Ele não podia mais ficar no vazio. Com um movimento reflexo, ele puxou Letícia mais perto, segurando sua mão com força. Não, nós não deixaremos que você nos controle. Juntos! Letícia afirmou, e sua luz começou a brilhar novamente, embora a fraca ponto as imagens nas paredes pareciam se agitar, como se fossem seres vivos tentando libertar-se daquela prisão. Ele percebeu que as sombras eram mais do que apenas medos, eram histórias, experiências que moldaram sua vida. O que a sombra tentava dizer era verdade, mas ele precisaria enfrentar isso, não fugir. O silêncio repentino foi perturbado por um sussurro. A verdade é mais aterrorizante do que a escuridão. Você está preparado para o que revelarei? João sentiu um estremecimento. O que mais poderia a sombra revelar? As paredes vibraram, intensificando a luz, enquanto a escuridão a seu redor se tornava cada vez mais opressiva. Ele sabia que aquele momento poderia mudar tudo. Um profundo desejo de entender surgiu em seu coração, e com isso, uma dúvida: e se eu não estiver pronto? Assim que ele ponderou, um novo eco reverberou pela sala, criando fissuras na realidade. A escuridão estava prestes a desvelar um segredo que poderia aniquilar qualquer chance de reconciliação. Qual verdade assustadora aguardava João e Letícia? A resposta, um abismo ameaçador, estava prestes a ser revelada. A sala começou a tremer sob os pés de João e Letícia. As runas nas paredes vibravam intensamente, parecendo pulsar junto com o coração de João, que batia acelerado como se quisesse escapar. Um murmurinho crescente envolveu os dois, tomando a forma de risadas sombrias e sussurros inquietantes, cada vez mais próximos, como se atormentassem suas mentes. João! O que está acontecendo? Letícia gritou, sua voz ecoando no caos. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Eu não sei, mas precisamos ficar juntos. Ele respondeu, sentindo a mão dela tremendo na sua. A sombra do fundo parecia ganhar forma física, uma massa negra que se contorcia, como um organismo vivo. A parede à sua frente começou a se abrir, revelando uma porta escura. A verdade está atrás dela. A sombra exclamou, sua voz agora mais intensa, mais exigente. Você quer saber quem você realmente é? O que você realmente carrega dentro de si? João hesitou, o pavor crescendo como uma sombra pesada em seu estômago. Ele sabia que abrir aquela porta poderia significar se deparar com tudo que sempre tentou esquecer. Mas a curiosidade e a vontade de libertar-se do passado eram mais fortes. Ele puxou Letícia em direção à entrada. Vamos! A porta rangeu terrivelmente quando eles atravessaram, e o ar ao redor deles se tornou mais frio, quase cortante. O que se revelou além da porta era um corredor iluminado de forma difusa, com os ecos do passado sussurrando em cada canto.
Ao longe, um brilho azulado se formava, semelhante à luz que ele havia visto nas memórias distorcidas nas paredes. Conforme caminhavam, as paredes começaram a se mostrar mais claras, mas as imagens refletidas, agora mais nítidas, faziam suas entranhas revirarem. Eram as lembranças de sua infância, momentos conhecidos, mas corrompidos. Ele viu a si mesmo, um garoto pequeno, feliz, brincando em um parque, até que um lado sombrio do parque se manifestou, onde rostos familiares se tornaram espectros, visões distorcidas de como seus amores e perdas se tornaram sombras. No caminho que você tomou, a escuridão se alimentou de suas escolhas. A sombra riu, um eco maligno que ressoava nas paredes. Cala a boca! João gritou, os olhos cheios de lágrimas. Ele se forçou a continuar. Você acha que fugir do seu passado salvará as pessoas que ama? Olhe para eles. Você é a razão pela qual eles sofreram. A sombra se aproximou, suas garras fantasmagóricas se estendendo em sua direção. João tentou bloquear o que via. Lembranças de amigos que se afastaram, a dor de perder seu irmão. Cada visão se repetia como um pesadelo interminável. A angústia pressionava seu peito, e ele mal conseguia respirar. João, você precisa resistir. Letícia implorou, seus olhos brilhando em um desespero silencioso. Ele parou, um flash de clareza o atingiu. Não posso deixar que minha dor defina quem eu sou. Ele gritou, concentrando-se na luz de Letícia, sentindo seu calor. A sombra hesitou, parecendo se distrair por um instante. João respirou profundamente. Nós não vamos nos deitar nesse abismo. Energia surgiu entre eles, formando uma barreira. O corredor ao redor deles começou a tremer de forma mais intensa, a luz de Letícia parecendo empurrar as sombras para longe. No entanto, um grito penetrante ecoou pelo corredor, como se algo dentro da escuridão clamasse por não ser esquecido. Vocês não podem escapar. A verdade vai se revelar e levará tudo o que você ama. João percebeu que, mesmo conseguindo um pouco de controle, a batalha estava longe de acabar. O desespero da sombra poderia se manifestar de maneiras novas e inimagináveis. Que verdade insuportável ele e Letícia ainda precisariam enfrentar. O eco da escuridão já ressoava em seus ouvidos, e a luz que brilhava em sua frente parecia se apagar. Uma nova onda de pânico se aproximava, um segredo prestes a ser revelado. O que seria a próxima revelação? O que João e Letícia ainda teriam que sacrificar para se libertar? A atmosfera estava carregada de tensão, e a escuridão ao redor pulsava como um organismo vivo. João e Letícia, de mãos dadas, encaravam a sombra que estava agora diante deles, mais poderosa e maligna do que nunca. O corredor onde haviam entrado começava a se desvanecer, as paredes se contorcendo em agonia, revelando fragmentos de um passado que João tentava desesperadamente evitar encarar. Você acha que pode se libertar de mim? Não se esqueça, João. Eu sou o que você é, e o que você não consegue deixar para trás. A voz da sombra era um epítome do mal, ecoando em cada canto daquela sala andida. João sentiu um arrepio gélido atravessar seu corpo, mas, ao mesmo tempo, uma centelha de determinação começou a brilhar no fundo de seu coração. Você não é quem eu sou! Gritou, sentindo a força da luz que emanava de Letícia. Era um calor reconfortante em meio ao desespero. Ele olhou para ela, os olhos cheios de resolução. Precisamos confrontá-la juntos. Nossos medos não podem definir nosso futuro. Letícia acenou com a cabeça, uma expressão de coragem firme em seu rosto. Vamos, estamos juntos nisso. Eles se voltaram para a sombra, que estava cada vez mais densa e voraz, um tsunami de escuridão prestes a se abater sobre eles. João respirou fundo, recolhendo todas as memórias felizes que conseguiu, risadas da infância, momentos de amor com Letícia, todas as vezes que enfrentou desafios e se levantou. Aquela luz era a sua verdadeira essência. Com um movimento decidido, ele ergueu as mãos, chamando essa luz para fora. Não somos apenas essas sombras. Somos as nossas lembranças boas, o que nós viemos a ser. Uma onda de luz começou a se formar, iluminando o corredor, fazendo a sombra hesitar. Não! Eu não deixarei que você faça isso! A sombra gritou, uma explosão de fúria e desespero ao mesmo tempo.
A luz se intensificou quando João e Letícia se uniram, as palpitações de seus corações ressoando em uníssono. As paredes ao redor deles começaram a se iluminar, distorcendo os rostos atormentados em um mosaico de esperanças e recomeços. As imagens de seus entes queridos passaram a brilhar, envolvidas em um manto de luz. Os rostos que antes representavam sua dor agora estavam cercados pela esperança. Vamos! João exclamou e, juntos, eles lançaram a energia acumulada em direção à sombra. A explosão de luz foi instantânea, como um sol nascente desmoronando a escuridão. A sombra contorceu-se, gritando e se desfazendo em um turbilhão de gritos. Você nunca vai me deixar! Ecoou a última palavra da sombra, que se desmaterializou, levando consigo toda a escuridão que havia cercado a casa e a vida de João. Um silêncio absoluto seguiu a tempestade. Aos poucos, João e Letícia perceberam que restava uma paz inesperada. Os ecos de sombras e risos distantes se dissiparam no ar. Suados e ainda trêmulos, eles se encararam, sabendo que haviam derrotado o terror que os assolava, mas o impacto da luta ficaria com eles. Estamos juntos, ainda, disse João, sentindo a conexão vital entre eles. A casa começou a estabilizar, a dor de memórias longínquas dando lugar a recomeços. Eles saíram do corredor para um novo espaço iluminado, a esperança preenchendo o que antes era um abismo. Mas algo dentro de João ecoou ainda uma ideia de que dali em diante, o desafio não seria apenas enfrentar demônios externos, mas também aqueles que habitavam seu interior. Olhando para Letícia, uma percepção despertou. Nós vamos ter que cuidar um do outro, e trabalhar todos os dias para manter essa luz viva, afirmou. Sim, João. Não estamos livres de tudo, mas temos um ao outro. E isso pode ser mais forte que qualquer sombra, respondeu Letícia, um novo brilho em seus olhos. Com o último olhar para casa, agora banhada em luz, eles deixaram para trás não apenas um lugar, mas uma parte do passado que refletia a dor e começava a ressignificar suas histórias. O medo estava adormecido, mas a vigilância seria sua aliada. A caminhada de volta para casa foi um passo em direção à liberdade. À luz, e ao amor que se formava em cada escolha, em cada novo amanhecer. E, apesar das cicatrizes, eles sabiam que juntos, poderiam construir um futuro repleto de esperanças, onde o verdadeiro poder residia não nas sombras, mas na força das memórias bem vividas. E assim, com os corações entrelaçados e um futuro por desbravar, João e Letícia deixaram para trás a escuridão, renovados e determinados a viver e nunca mais desistir. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.